O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. Bendito seja Deus que vive eternamente. Bendito seja Deus que vive eternamente. Eu desejo de toda a minha alma alegrar-me em Deus. Por isso fazei festa e alegres louvai-o. A minha alma se alegra no Senhor. A minha alma se alegra no Senhor. E é nessa intimidade com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso amor, que nós agora nos dirigimos a Ele para entregar em suas mãos hoje o seu Francisco do Terço, a Carla Graciene Silva Soposto Reis, o Cássio Leonardo Soposto, a Dona Bárbara Costa, a Dona Francisca, a Maria de Lourdes Feitosa, Marta Nunes, a Rita Nunes, a Isilda. Queremos também trazer presente para a nossa oração Edith Soares, com toda a família, Rosamaia Lins de Alencar Barros, Maria do Carmo Costa Leite. Rezemos também pela Chacha Emília Lins Nascimento. Vamos também trazer presente para a nossa oração, colocar bem no meio do colo de Deus a Ritinha Castro. Ela que está aí na expectativa, né, fazer uma cirurgia, vai fazer uma cirurgia, então que ela seja amparada pelo nosso Deus. Queremos também rezar pela Gabriela Novaes Silva. Vamos trazer presente mais uma vez. Todos os dias nós devemos rezar. E aí eu peço a oração de vocês também. Todos os dias nós devemos rezar por todos os cuidadores e cuidadoras. Não é uma missão fácil, é uma missão bastante difícil e que exige dos cuidadores e das cuidadoras muita paciência, muito amor, né? Muita fé e muita esperança. Por isso vamos rezar por todos os cuidadores e cuidadoras. Cuidadores de idosos, de pessoas doentes, de criança, enfim, todos os cuidadores e cuidadoras. Vamos também rezar e trazer presente todas as pessoas que estão doentes, que estão internadas. Queremos também colocar no meio do colo de Deus, lá no colinho de Deus, todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho da liturgia de hoje está em Marcos capítulo 12, do versículo 38 ao 44. Ouvi, irmão, irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. E Jesus continuava ensinando. Tenham cuidados com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. No entanto, exploram as viúvas e roubam suas casas. E para disfarçar, fazem longas orações. Por isso eles vão receber uma condenação mais severa. Jesus estava sentado diante do tesouro do templo
e olhava a multidão que depositava moedas no tesouro. Muitos ricos depositavam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e depositou 2 pequenas moedas, que valiam uns poucos centavos. Então Jesus chamou os discípulos e disse: Eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos os outros que depositaram moedas no tesouro. Porque todos depositaram do que estava sobrando para eles. Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, o evangelho de hoje, Jesus condena a dominação intelectual. E aqui é interessante que Jesus vai chamar a atenção dos discípulos para terem cuidado com os doutores da lei. O que os doutores da lei fazem? Aí o evangelho vai listar, né? Vai elencar algumas coisas. Eles gostam de andar com roupas compridas, para chamar a atenção, é claro, né? Eles gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e também gostam dos primeiros lugares nas sinagogas. Sinagoga era um espaço, né, onde eles se reuniam para refletir, né, para a leitura, né, das escrituras. Gostam de ser dos primeiros lugares na sinagoga e também de lugares de honra nos banquetes. Mas, olha só, eles exploram as viúvas e roubam suas casas. Veja que Jesus está falando das viúvas. As viúvas naquela época era muito sofrimento, porque elas não podiam nem dirigir, elas não podiam administrar a riqueza, né, deixada pelos seus, né, pelos maridos, a herança, né? Então, aqui o que eles fazem? Eles roubam, né, as casas das pobres viúvas. E aí o texto traz um detalhe muito importante. Para disfarçar tudo isso, eles fazem longas orações. Eles não fazem orações curtas, mas longas orações. E aí Jesus termina essa primeira parte do evangelho dizendo que eles vão receber a condenação. E a condenação mais severa, porque eles têm conhecimento, os doutores da lei, eles conhecem muito bem as escrituras, mas, no entanto, fazem tudo o contrário do que diz a escritura, né? A palavra de Deus. É interessante trazer presente que eles gostam de andar com roupas chiques, brilhosas, né? Mas não gostam de ajudar, pelo contrário, roubam os pobres, os pequenos e, por que não dizer, os indefesos. Porque aqui no caso tinha viúva que tinha dinheiro e eles vão lá, fazem longas orações e retiram aquilo que elas tinham, né, para sobreviver. Tiram, né? E aí depois a segunda parte do evangelho, Jesus vai trazer o exemplo aqui, é interessante, de uma mulher, né? E é bom lembrar que não é uma mulher que anda escondida, né, no anonimato, para que ninguém veja, né, ela colocar a sua oferenda. Não está se esquivando do olhar dos outros. Ela simplesmente vai lá e coloca a sua moeda, as suas 2 moedinhas, o que ela tinha. É bom lembrar que naquela época tinha tipo um cano, um funil grande, feito de aço, que quando se colocava as moedas, podia jogar de longe, que tinha a boca grande, e fazia muito barulho. Mas para isso tinha que colocar muitas moedas. E os ricos iam lá para chamar a atenção, colocavam muitas moedas e fazia muito barulho. Todo mundo sabia que ele estava ali colocando, que aquela pessoa estava colocando muito dinheiro, depositando muito dinheiro, ofertando muito dinheiro. E porque fazia muito barulho. E aqui é interessante a gente observar, né, as moedas do coração
não fazem ruído. Ela chega, aquela viúva chega com aquelas 2 moedinhas, coloca ali e não faz barulho. Não faz barulho. Esta viúva não buscou honra e nem prestígio. Age de maneira calada e humilde. Parece que eu estou vendo a mulher se aproximar daquele local, trazendo suas 2 moedinhas na mão e colocando ali, sem fazer barulho. Sem fazer barulho, porque 2 moedas não era o suficiente para fazer barulho. E ela vai ali, ela coloca aquelas 2 moedinhas. Segundo Jesus, ela deu mais do que todos. Ela deu muito mais do que todos. Pois não dá o que lhe sobrava, mas ofereceu tudo o que ela tinha para viver. Por isso ela deu mais do que todos. Porque ela não deu aquilo que sobrava, que estava sobrando, não. Ela deu tudo o que ela tinha para viver. E só para lembrar, na época, as ofertas também era para, claro, ajudar no templo, mas também era para ajudar as pessoas pobres, as viúvas, os órfãos. E ela vai ali, porque ela tem um coração grande, né? Um coração grandioso. Por isso ela oferece tudo o que ela tinha para viver. Era preciso ter, veja só, era preciso ter um ouvido, não é um olhar, mas um ouvido, por conta do barulho, né? Quanto mais moeda, mais barulho. Então era preciso ter um ouvido muito, mas muito mesmo, muito bem apurado para descobrir esse gesto silencioso. Era preciso ter um ouvido muito bem apurado para descobrir esse gesto silencioso de uma mulher que vive como oferenda, né? Porque não retém nada para si. Ela não retém nada para si. Ela é uma oferenda. Ela vive como uma oferenda, porque ela não retém nada para si. Mas Jesus, com sua sensibilidade muito, mas muito mesmo aguçada, chama seus discípulos para observá-la. Diz o texto, né? Eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos os outros que depositaram moedas no tesouro, porque todos depositavam do que estavam sobrando para eles, mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Meu irmão e minha irmã, o que é que você está oferecendo a Deus? O que sobra? O que está estragado, o que não serve mais? E quando eu falo aqui o que é que você está oferecendo a Deus, mas oferecendo a Deus através das pessoas. O que é que eu estou oferecendo para o pobre, para as viúvas de hoje, né? Para os órfãos de hoje, para aqueles que vivem à margem da sociedade? O que é que eu estou oferecendo? O que sobra? Ou aquilo que já vai estragar, o que já está estragado? O que eu estou oferecendo a Deus? Seria bom a gente dar uma olhadinha nesse momento de oração, olhar para a nossa vida e nos perguntar, né? O que hoje eu tenho para oferecer a Deus? E o que eu estou oferecendo a Deus é de coração? Ou eu estou oferecendo para todo mundo ficar sabendo? Né? Às vezes eu vou dar o dízimo e eu faço questão de jogar dinheiro assim na mesa para todo mundo ver que eu estou dando. E a gente não precisa fazer isso, né? Porque Deus está vendo os nossos gestos, as nossas ações. Veja que ninguém observa, certamente ninguém viu aquela viúva colocando aquelas 2 moedinhas lá no tesouro do templo. Jesus viu, porque ele enxerga de longe, porque ele tem uma sensibilidade aguçada. Então, tudo aquilo que a gente faz, por mais simples que seja, Jesus vê. Jesus vê e ele nos dá a recompensa, pode ter certeza disso. Já fiz muita experiência, que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe.
tanto materialmente falando, como também espiritualmente. Quando a gente dá amor, a gente recebe amor. Quando a gente dá carinho, a gente recebe carinho. Quando a gente dá algo materialmente para o outro, para a outra, a gente também recebe. Deus dá sempre, sempre, sempre a recompensa. E pode ser que não venha em forma de material, né? Não venha como dinheiro ou algo material, mas vem como uma bênção, como saúde e tantas outras coisas que nós necessitamos para sermos felizes. Que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos ajude, né? Que Ele nos ajude, que a gente possa fazer o bem, sem olhar a quem. E sempre no anonimato. Não precisa ninguém saber daquilo que eu faço de bom para os outros. Deus, Ele vê e Ele vai dar a recompensa. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.